Salve galera, mais um vídeo no canal Só para FC. Eu sou o Lanz aqui para falar brevemente aqui do Paulistão, né? No caso, nesse último final de semana, tivemos aí a conclusão da primeira fase da competição, né? No caso, já tinha algumas classificações definidas anteriormente e também tinha algumas coisas que foram decididas na última rodada, também, tanto questão de classificação para as quartas também, como na luta contra o rebaixamento. Então, vou falar brevemente aqui sobre os jogos da última rodada e também já um pouco aí dos duelos das quartas de final da competição. No caso, né, tivemos um jogo no sábado, que foi ali a partida entre Corinthians e Santo André na Neoquímica Arena, onde a equipe do Corinthians acabou levando a melhor, vencendo por 3-1 a equipe do ABC. No caso ali, o Santo André saiu na frente, né, com o José Hugo aos 31 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo, aos 40, o Yuri Alberto empatou o jogo. E na segunda etapa, com gols do Paulinho. Depois, na sequência, o Yuri Alberto fazendo o segundo dele no jogo, né, o terceiro do Corinthians. E assim, o Corinthians fechando aí classificação do grupo C, né, como líder absoluto ali, com 22 pontos na competição. E o Santo André aí ficou de fora na fase das quartas de final, mas garantiu uma das vagas da Série D para 2024. E nos demais jogos, né, jogos que tivemos aí que foram no mesmo horário, tivemos aí duas partidas que terminaram em 0-0, que no caso foi o duelo entre Guarani e Palmeiras no Brinco de Ouro, e Ferroviária e Inter de Limeira, né? No caso ali com o empate, a Ferroviária acabou sendo um dos rebaixados da competição. E no estádio 1º de Maio, né, tivemos aí o duelo entre São Bernardo e Água Santa, né? No caso, jogo importantíssimo porque eram ambas as equipes, né? No caso, se o São Bernardo tivesse vencido, poderia ter fechado ali com a melhor campanha no geral, né? E acabou aí perdendo para a Água Santa por 1-0, com gol contra ali do defensor Arthur Henrique, ali, né? Já nos acréscimos da partida, né? São Bernardo criou algumas boas chances ali, né? O goleiro Igor Vinha fez boas defesas pela Água Santa. Também quando a Água Santa chegava com perigo. E aí a equipe de Diadema conseguiu aí vencer e fechando aí, no caso aí, empatando o número de pontos com o São Paulo, né? Ficou apenas atrás do saldo de gols e assim vai enfrentar o Tricolor nas quartas de final. E o São Bernardo irá enfrentar o Palmeiras. Nos demais jogos do mesmo horário também tivemos a partida entre Ituano e Santos, né? No caso, o Santos precisava da vitória para avançar para as quartas. E o Ituano precisava vencer para poder escapar ali do rebaixamento, né? O Ituano só dependia de si para poder conseguir o resultado. E foi isso que aconteceu no estádio Novelli Júnior, onde a equipe do Ituano teve uma boa atuação, apesar que o Santos teve um pouco mais da posse de bola, mas a equipe do Ituano foi mais efetiva e conseguiu o resultado. No caso ali, aos 19 minutos ali, o Claudinho abriu o placar para o Ituano. No final da primeira etapa ali, o Gabriel Barros fez o segundo gol. E na segunda etapa, para fechar o placar, o Quirino fez o terceiro gol do Ituano no jogo, termina assim, Ituano 3, Santos 0, né? O Santos também mais uma atuação ruim no campeonato, né? E pelo terceiro ano seguinte a equipe está de fora das quartas de final. O Ituano escapando aí do rebaixamento para a Série A2, né? Garantindo aí mais um ano na Série A1 do Paulistão. Em Ribeirão Preto também tivemos o duelo entre Botafogo e São Paulo, aí, duelo de tricolores. No caso ali, quem saiu logo de início aí na frente foi a equipe do Botafogo. Numa jogada ali no primeiro ataque lance de perigo do jogo, onde o Rafael fez a defesa. A bola saindo ali pela lateral, o Natan acabou escorregando e deixou a bola escapar. Um cruzamento na área de cabeça, o Robinho abriu o placar para a equipe do Botafogo. O primeiro tempo do São Paulo foi muito abaixo ali, né? A equipe do Botafogo se fechando muito bem. São Paulo tentava jogar pelo meio, também não estava certo. Também pelos lados também não foi muito efetivo. Aí depois, na segunda etapa, com algumas substituições feitas pelo técnico Rogério Ceni, o São Paulo melhorou no jogo e conseguiu a vitória, virar o jogo e vencer por 3-1, né? No caso, o jogo era no caso ali, o Wellington foi lançado ali pelo lado esquerdo, né? Cruzou na área, a bola desviou e na sobra, né, o Luan, num belo chute de fora da área, abriu o placar. Depois, na sequência, alguns minutos depois, né, São Paulo teve um pênalti ao seu favor, né? O Wellington acabou sofrendo a penalidade, né? No caso, a árbitra Edna Alves, Edna Batista, Ed, né? Desculpa aí, tenho confundido, não, mas no caso ali a árbitra demorou, né? Ela estava próxima ao lance, mas teve a revisão do VAR para confirmar a penalidade. E na cobrança ali o Galo mandou para o fundo das redes, né? E acabou tirando a camisa da comemoração. Sem querer, acabou lançando a camisa para a torcida do Botafogo, né? Confundindo com a do São Paulo, porque tem uniformes parecidos, né? Mas fora isso, né, o São Paulo conseguiu ter mais chances ali. E na reta final ali, no caso, na cobrança de escanteio do Rodrigo Nestor, né, o Juan de cabeça fez o gol da vitória do São Paulo, né? Terminando assim, Botafogo 1, São Paulo 3, né? Apesar da derrota, o Botafogo acabou avançando para as quartas de final da competição. E fechando aqui com os dois jogos aí
que eram interligados na luta contra o rebaixamento, no caso ali as partidas entre Mirassol e Portuguesa, e São Bento e Red Bull Bragantino. No caso, São Bento precisava da vitória, né? Além, não só pela questão de escapar do rebaixamento, mas também com a possibilidade de fechar na segunda colocação do grupo C. Mas no caso aí, quem saiu na frente foi a equipe do Red Bull Bragantino, aos 12 minutos, com o Bruno Gonçalves. Ainda no final da primeira etapa ali, o Gustavinho fez o segundo gol, né? No caso, já estava uma situação bastante difícil ali para o São Bento. No caso, até aquele momento ali, a Portuguesa vinha empatando, né? Os jogos eram a mesma hora, né? A Portuguesa vinha empatando com o Mirassol. Aí depois, no início da segunda etapa, a Portuguesa acabou virando, né, no jogo ali, no momento. São Bento teve boa chance ali, o Branquinho teve uma chance ali que acabou escorregando ali, poderia ter feito um dos gols ali do São Bento. E nos acréscimos ali, o Bruno Praxedes fechou o placar, terminando assim, São Bento 0, Red Bull Bragantino, Red Bull fechando aí a primeira colocação do grupo A, vai enfrentar o Botafogo nas quartas, e o São Bento acabou sendo rebaixado junto com a Ferroviária para a Série A2 do Paulistão. O outro jogo, né, que eu já mencionei aqui, no caso, só para fechar aqui os jogos da 12ª rodada, é o duelo entre Mirassol e Portuguesa no estádio Maião, né, no caso o Mirassol, que já não tinha mais nenhuma chance de classificação, né, apenas cumprindo tabela, e a Portuguesa precisava vencer o seu jogo e depender de tropeços de Ferroviária e São Bento para poder permanecer na Série A1, e foi o que aconteceu. No caso, o Mirassol veio aqui dando boa chance, conseguiu sair na frente com o Camilo aos 43 minutos. Aí na primeira etapa, ali, aos 46, o Richard empatou o jogo para a Portuguesa. E no início do segundo tempo, ali, o João Vitor fez o gol da virada. Depois disso, o Mirassol foi para cima, a Portuguesa se segurou lá atrás. E na reta final ainda teve uma grande defesa ali do goleiro Tomazella, que garantiu aí a permanência da Portuguesa na Série A1 do Paulistão. No caso, a Portuguesa, de um modo geral, né, não fez uma boa campanha. No caso, essa vitória foi apenas a segunda vitória da equipe da competição. E mesmo assim conseguiu escapar. Espero que para 2024 a Portuguesa possa conseguir montar um time mais competitivo aí para poder permanecer na Série A1, né, no caso de tanto tempo que ficou de fora, né, depois lá das polêmicas de 2013 aí acabou sendo afetado aí ao longo desse tempo, mas para o bem do futebol paulista aí, eu sinceramente deixo aí meus parabéns aí à Portuguesa pela permanência na Série A1 do Paulistão. E assim, fechando essa fase de grupos, né, foi com a seguinte configuração, no caso no grupo A, o Red Bull Bragantino fechou ali com 20 pontos, seguido pelo Botafogo com 14, né? As duas equipes vão se enfrentar pelas quartas de final. O jogo será realizado no estádio Nabi Abichiri. O Santos em terceiro com 14 pontos, né? Terceiro ano seguido do Santos fora da semifinal, quer dizer, das quartas de final. Em quarto, a Inter de Limeira com 11 pontos em 12 jogos. No grupo B, né, São Paulo e Água Santa terminaram ambos com 23 pontos. No caso, o São Paulo ficou à frente pelo saldo de gols. As campanhas são parecidas, né? No caso, em 12 jogos foram 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No caso do São Paulo, né, foram 23 gols feitos e 10 sofridos. Né? No caso, São Paulo fechando com o melhor ataque da primeira fase e a segunda ou terceira, terceira melhor defesa. O Água Santa fez 13 gols e sofreu 9, com saldo 4, São Paulo saldo 13. As equipes irão se enfrentar pelas quartas de final. Em terceiro, o Mirassol com 15 pontos. E na quarta colocação, o Guarani com 14 pontos em 12 jogos. No grupo C, né, o Corinthians fechou ali na liderança com 22 pontos. Né, foi um grupo aí mais tranquilo para o Corinthians. Né, no caso, em 12 jogos foram 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Com 19 gols feitos e 10 sofridos, saldo de 9. Seguido pelo Ituano com 12 pontos. Né, o Ituano, nesses 12 jogos foram 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Com 11 gols feitos, 18 sofridos, saldo de menos 7. E na terceira colocação do grupo, né, o São Bento com 10 pontos. E na quarta, a Ferroviária com 9 pontos. Né, no caso, as duas equipes do grupo C que foram as equipes que foram rebaixadas para a Série A2 da competição. E fechando o grupo D, né, tivemos aí as duas equipes das melhores campanhas, né, Palmeiras com 28 pontos em 12 jogos, foram 8 vitórias, 4 empates, é a única equipe invicta da competição, com 18 gols feitos e 5 sofridos, né, também o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, seguido pelo São Bernardo com 26 pontos, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 21 gols feitos e 9 sofridos, saldo de 12. Em terceiro, o Santo André com 14, e a Portuguesa com 10 pontos em 12 jogos, com 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 10 gols feitos, 18 sofridos, saldo de menos 8. E por isso aí, pela questão do saldo de gols ali, no caso, por um gol ali, a Portuguesa acabou garantindo sua permanência na Série A1 da competição, né? E fechar assim a primeira fase, né? Vamos agora para os duelos das quartas de final, né? No caso, são jogos únicos, um empate acaba levando para as penalidades. E também essa quarta de finais também, quem vencer também
também acaba pontuando na tabela geral. Isso aí também pode influenciar nas semifinais, ali, no caso que são as equipes de melhores campanhas, fazem o seu jogo como mandante. No caso aqui, abrindo os jogos das quartas de final, no sábado no Allianz Parque, teremos o duelo entre Palmeiras e São Bernardo, o jogo será às 19 horas com transmissão no YouTube. No domingo teremos 2 jogos, às 16 horas teremos Corinthians e Ituano no estádio na Neoquímica Arena, às 16 horas, jogo com transmissão da Record, também Paulistão Play Premier. No domingo, às 19h30 no estádio Abichedi, teremos o duelo entre Red Bull Bragantino, Botafogo e Ribeirão Preto. E fechando os jogos das quartas de final, também no Allianz Parque, na segunda-feira, dia 13, às 20 horas, o duelo entre São Paulo e Água Santa. Esses são aí os duelos das quartas de final do Paulistão. No caso aí, pela questão da pontuação geral, os Palmeiras e São Bernardo já estão ali matematicamente garantidos já para a Copa do Brasil do ano que vem. Lembrando que, no caso das vagas para o estado de São Paulo, são 5 via estadual e 1 via Copa São Paulo. Então, no caso aí, eles também, as semifinais também já podem definir também quais são as demais equipes aí representando o estado de São Paulo na Copa do Brasil de 2024. Então, você acompanha tudo aqui no canal Só no Pulsão NFC. Também lembrando que teremos também o Troféu Independência, com algumas equipes do interior. E no caso aí, quem levar esse título vai receber uma premiação aí no valor de R$400 mil aí, que é o Troféu Independência aí, substituindo aí o Troféu do Interior, só mudando ali de nome, mas com o mesmo objetivo. E é isso aí, o Paulistão chega na sua reta final, assim como os demais estaduais também estão chegando na sua reta final. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal Só no Pulsão FC, porque aqui o Paulistão tem muita procedência. Valeu!